Vamos lá, vamos cair para a abertura, que a abertura a gente vai precisar dar uma concentrada mais, porque é necessário. Tá? Eu vou trazer alguns questionamentos aqui e você vai ter que tomar uma decisão. Né? Vamos lá. De onde é que começou essa coisinha, né? Venda em maio e vai embora. Isso aí começou lá atrás, em 1776, e lá vai pedradas, tá? Que no distrito de Londres, que tinha uma corrida de cavalo, por isso que eu falei lá, uma corrida de cavalo, não me lembro qual é o nome da corrida de cavalo, tá? Aonde os banqueiros, né? Então existia essa coisa, os banqueiros para fugir do calor de Londres, e então vendiam tudo e voltavam em um determinado mês, certo? Então é daí que surge, então aqueles banqueiros, aristocratas saíam de Londres para não deixar o dinheiro no mercado posicionado. O que eles faziam? Eles vendiam tudo, liquidavam e voltavam ali. Nos Estados Unidos, por muito tempo, até a gente vai estar falando dos Estados Unidos hoje, tá? Trazendo uma leitura do S&P 500. Foi muito adotada essa estratégia. Foi muito adotada mesmo, tá? E muita gente continua adotando. E por que tá falando isso, Marco? Porque a gente tá chegando em maio, né? A gente tá chegando em maio. Então, tem tudo a ver. E o que eu fiz, né? Por que eu pensei, como eu vou falar uma abertura sobre venda em maio vai embora? A única maneira que eu pensei, né? Espero que vocês gostem, tenho certeza, é trazer números. Trazer números. Então eu fui lá buscar alguns números já estão prontos, graças a Deus, mas outros eu tive que calcular para a gente ver aqui, tá? Então, o primeiro número que eu trago dessa revista Barron's, né? É uma revista muito boa no mercado financeiro. Eu recomendo ali, barron's.com. Lá tem uns artigos bacanas e tudo mais. Bom, vamos lá. Fizeram um levantamento que de 1945 a 2019, tá? De novembro a abril, o índice S&P 500 subiu uma média de 5%, média ajustada, e de maio a outubro, 2%. Então olha só, venda em maio vai embora. Por quê? Porque baseado nesses anos todos, tá? Até 2019, essa foi a média. Então se você vende, volta em outubro, né? Volta em outubro, novembro praticamente. Entre novembro, vai até abril, 5%, relaxa, vai relaxar lá, sei lá onde, né? Curtir, fugir do calor de Londres, né? E voltava. Isso era de 1955 até 2019. Bom, vamos lá, a gente já está em 2023, né? Então, o que eu fui lá? De 2015 para 2020, a gente teve bastante coisa acontecendo no mundo. E, olhem, já se apequenou a diferença, apequenou, como meus amigos portugueses gostam de dizer, se apequenou a diferença. Enquanto de novembro a abril ganhava 3,76% a média, de 2015 a 2020, de maio a outubro 13,26%. O que a gente está falando? Uma diferença de 0,5%. Marco, mas quanto era antes? Você esqueceu, eu vou voltar aqui. Olha só, de 5 para 2, eram 3. Agora a gente está em 0,5. Ok, Marco, então quer dizer, ainda continua fazendo sentido, né? Vendo em maio, vou embora, deixa o torar tudo e depois eu volto. Será? A gente teve um Covid no meio do caminho, né? A gente teve movimentação turmoil, né? Umas coisas bem brutas no mercado. Aí vou lá, entro eu para ninguém ficar sem dados, vou lá e vou fazer as continhas dos últimos anos, né? De novembro de 2020 a abril de 2021, 27,87%. Pum, lembra? Bombou. Provavelmente você já estava acompanhando o mercado. De maio a outubro, pum, enterrou. 7,39%. De novembro a abril, né? Até o dia 13, que eu fiz o levantamento. Estou gravando para vocês aqui no sábado, como vocês sabem, porque a gente tem o S&P 500, mas eu fiz a conta até o dia 13 e deu 6,73. Aí a gente para e pensa, vou voltar de novo, olha só, subiu 27, caiu 7, subiu 6. E agora? Agora a gente não sabe, né? Porque é abril de 2023, não 2022, né? A gente está vivendo isso. O futuro não sabemos. A gente utiliza análise técnica para prever algumas coisas aí. Então, fazer um quadrinho para vocês bem bacana,
bem bacana para a gente dar uma discutida. Agora eu vou começar a subir um pouquinho, tá? O que é? De 45 até 2019, venda em maio e vai embora, funcionou, né? Porque ganhou mais. De 2015 a 2020, deu elas por elas. 2020 a 2023, deu a estratégia. Aí tem alguns questionamentos aqui que a gente precisa pensar. Houve muitas mudanças, né? Se a gente acompanhar o quantitative easing, o Japão continua fazendo quantitative easing, por exemplo, as taxas de juros estão subindo, a inflação sinalizou uma queda, mas os membros do Fed, se vocês acompanharam, sinalizaram uma outra coisa, né? Durante essa semana, tudo isso a gente foi cobrindo no Área 51. E você provavelmente já cobriu também. E aí a gente tem essa decisão, nós como operadores, será que vale a pena, né, vender tudo e voltar aí em novembro? Outubro, novembro? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma estratégia. Eu mostrei os números para você. Você se tem um portfólio, você está com um receio maior de bolsa, né? Os históricos mostram que nos últimos anos, que eu estou falando para vocês, realmente até maio bombou e depois derrapou, né? Se vocês olharem, os grandes especialistas comentaram na sexta, o dia todo, né? Até saiu um pouquinho no sábado, se espera, saiu o resultado de JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, né? BlackRock teve um lucro absurdo já. Saiu uma nota, se vocês acompanharem, que a maior parte, assim como a gente também espera, eu também acredito, que vai haver a recessão nos Estados Unidos, né? Que ela já está acontecendo, acompanhando os números. Mas esse não é o tópico dessa abertura. O que eu quero dizer é o seguinte, se vai ter recessão, o índice está subindo, pode ser que ele derreta daqui a pouco, né? Tem algumas alternativas para lidar com esse tipo de situação, né? A administração de portfólio foi avançando, a economia foi avançando, o monetarismo foi avançando, nós fomos aprendendo várias coisas. E, por exemplo, em vez de você vender tudo, uma alternativa seria você mudar o seu portfólio. Olha só, o que é mudar o portfólio? Você poderia, porque o que está por trás do Sell in May and Go Away é que até maio existe um crescimento absurdo, existe um movimento cíclico no mercado que empurra as empresas para cima. Tá? Então, de novo, estamos falando um pouquinho avançado, mas para você entender está bem tranquilo, né? Porque o que está por trás disso? É um movimento de crescimento, de empurrar e depois de retrair. Toda a economia, lembre-se, não é uma linha reta, né? A gente vai em ciclos subindo. Que nem um canal de alta, né? Bate em cima, bate embaixo, bate em cima, mas com topos ascendentes e fundos ascendentes, né? A análise técnica está sempre no nosso ser. Mas voltando aqui, essa é uma alternativa, uma estratégia para você. Você pode daqui a pouco mudar o seu portfólio de cíclico para anticíclico. Mudando para isso, o seu desempenho não vai ser igual ao do índice. Entendeu? Então você pode readequar o portfólio. É uma alternativa. Deixa eu dar mais uma alternativa aqui, né? Uma estratégia. Isso aí são estratégias especialmente para quem tem ações, tá? Para quem opera especulador também, né? Porque sabe que vai entrar na ponta de venda em vez da ponta de compra. Né? Então aquela coisa toda analisando técnica e tudo mais. Mas tem uma outra coisa, olha só, que o mercado existe porque alguém acha que vai subir e alguém acha que já chegou no ponto que vai cair. Então dá match. Né? Não é esse match que tu pensou, tá? Dá match nas ordens. Uma ordem de venda encontra uma ordem de compra e dá negócio. Existe uma coisa, por exemplo, quem é buy and hold, né? Compra e segura, desde que saiba fazer bem a escolha, a gente já fez aula aqui de buy and hold, né? Os critérios, alguns bons critérios que sinalizam que são bons critérios. Comentar um exemplo que eu estava comentando com o pessoal do SAT lá, né? Que é a elite da Emitim. Quando você compra algo, espera que algo vá subir. E olha como eu estou falando hoje, é uma abertura para você pensar e refletir sobre os seus investimentos. Tá? Você comprou algo, uma ação, e você acredita pelos seus estudos técnicos ou fundamentalistas, não importa, que ela vai subir.
Aí, em vez de ela subir, né, ela dá uma caída. Aí você está com uma visão de longo prazo. Se ela deu uma caída, você fica triste ou feliz? Esse exemplo não é meu, tá? Esse exemplo acho que está num livrinho aqui, do Warren Buffett, né? Cadê o inteligente? É um livrão azul que está aí atrás, tá? E você fica triste ou feliz? Marco, eu tô triste. É mesmo? Você não tem oportunidade de comprar aquilo que você queria comprar mais barato, porque ainda vai subir mais? É de pensar, né? É o tal do famoso, quando tu lê Nassim Taleb, né, que todo mundo gosta de falar, Skin in the Game, o Cisne Negro, Antifrágil, é o pensamento contra-intuitivo. Howard Marks também vai falar isso, né? Aquele grande que virou um boom aqui no Brasil. A gente já vinha falando dele há um bom tempo. E ele vai falar sobre pensamento contra-intuitivo. Quando você vai estudar análise fundamentalista, time, análise técnica, time, muitas vezes, se você está fazendo bem feito, você vê que a hora de comprar é quando chegou num fundo que está vendido. Pensa nisso, né? Tá todo mundo vendendo, aí dá o seu setup no fundo para reversão. Tá todo mundo vendendo. Pensamento contra-intuitivo. Então, se você está pensando, vamos voltar, né? Você está pensando a longo prazo, quando dá aquela caída, você deveria ficar feliz. Porque tem a oportunidade de comprar mais barato para subir. Isso é um outro tipo de análise. Certo? Então, é mais ligada a uma estratégia de buy and hold. Né? Então, essa é umas duas estratégias aqui. Eu não posso me avançar muito no tempo, senão os guris vão puxar minhas orelhas lá. Mas, sempre tem um mas, né? Eu gostaria de dar uma subidinha mais ainda no nosso nível hoje, tá? É o seguinte, eu trouxe aqui para vocês as taxas de juros dos principais países. Né? A gente tem a taxa do Brasil, a taxa do Banco Central Europeu, Suíça, Banco do Japão, tudo mais. Até a Suíça o cara falou que ia pensando em subir mais, tá? Mas isso não é aula de taxa central. Olha só. Pensamento. Eu sei que você já sabe disso. Mas o que acontece se a gente está vivendo isso, tá? Caso você não esteja, deixa um comentário que eu te explico, mas provavelmente você já sabe. Se houver uma queda na taxa de juros, o que acontece com o mercado de ações? Será que está no momento de dar uma alta ou uma baixa na queda de juros? E aí? Bacana essa reflexão, né? Claro que vai ver com o seu acompanhamento, a sua ideia, o que estão falando, os bancos centrais, né? Aquela coisa toda ali. Quero avançar um pouquinho mais. Esse é um gráfico que é a inflação, tá? Eu vou explicar esse gráfico porque ele pode ser um pouco confuso para alguns, tá? A inflação medida está no seu eixo vertical, tá? O que você vê percentual ali é a mudança de um ano para o outro, tá? Então eles vão ali, cada embaixo no eixo horizontal está o ano. Isso é um site considerável, tá? De respeito, que fez uma previsão, né? Até prevendo as coisas ali. Então, olhem só, isso é a inflação global de todos os países. Se vocês olharem, a gente já está em 2023, o pico da inflação global que eles estavam prevendo seria de 9%. A inflação global chegaria a 9%. Tá? Por que eu estou trazendo esse gráfico aqui? A gente não está a 9%, tá? Menos nesse momento. Porque eu quero voltar a falar sobre taxa de juros. Só rapidamente para você entender. O que os bancos centrais estão falando? Vão subir ou vão descer? E olha como é interessante isso. Porque a taxa de juros ela é um dos principais instrumentos monetários para barrar a inflação. Todo mundo já sabe isso, de tanto que foi pauleado aí na internet, né? Ok. Agora, existe um momento que se chega em break-even. Lembra numa abertura que eu falei aqui do Banco Nomura sobre, né, a taxa de inflação? Soft landing ou hard landing.
Ai, Marco, mais 2 termos. Esse é os termos que o pessoal faz frufru para falar em inglês, né? Então vai ser uma aterrissagem. Isso é, ele vai frear a economia americana devagar ou na porrada. É isso que é o hard landing ou soft landing. Tá? O pessoal gosta de usar frufru aí na questão do inglês. Mas a pancada na taxa de juros vai ser lenta ou devagar? Se ela já foi e só vai cair agora, porque a inflação vai, em teoria, descer, o que vai acontecer com a Bolsa? Se ele sinaliza que vai cortar, qual é a expectativa que todos os operadores do mercado colocam no mercado? Expectativa, lembrando, né? A gente tem expectativa, o mercado vai precificando expectativa. Para mim, eu sei que a gente deu um pulo um pouco mais avançado na aula de hoje, na abertura de hoje, mas tá aqui. Nesses 2 gráficos, né, está uma possível resposta para você ver se vale a pena vender tudo em maio e ir embora. Será que os americanos irão fazer isso? Será que a recessão vai chegar e eles vão tirar o dinheiro do mercado? Será que o Fed vai parar de subir a taxa de juros? Quem sabe no futuro próximo a gente faça abertura sobre esses temas, mas digo para vocês que a minha visão está baseado, tá, nas alternativas de administração de portfólio que eu trouxe, e não é eu faço isso, né? Todo mundo sabe ver minha carteira e tudo mais, né? E sobre esses 2 gráficozinhos aí, inflação e taxa de juros. Eu acho que é necessário. Mas calma lá que a gente vai falar de S&P 500 ainda, né? Para concluir, qual é a sua estratégia? Você vai seguir o passado, isso é, venda em maio e vai embora? Os números mostram que é uma boa. Será que o mundo mudou? Será que esses 6 meses que começam agora é diferente? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo com o seu portfólio de ações? Tá? E o meu último recado é: analise fatos e atue na realidade. Cuidado com a história da carochinha, cuidado com mimimi, blá blá blá. Analise os fatos. Por exemplo, eu trouxe 2 fatos para vocês. Pensem e atuem na realidade. Certo? Então, quem quiser, eu agradeceria muito, né? Já deu like, mas comentar aqui embaixo que acha que vai dar bom esses 6 meses, acha que vai dar ruim esses 6 meses para S&P 500, para o Bovespa, o que for. Ficar muito agradecido e, se Deus quiser, estamos aqui na semana que vem. E, galera, excelentes operações, desejo a todos, como essa semana foi fantástica, mais uma semana fantástica, volatilidade tá aí, né? Vol é vida, calma lá que tem uma discussão grande sobre volatilidade. Quem tá buscando volatilidade tem boas operações aí para pegar, tá bom? Grande abraço e um beijo para todos nós que operamos de verdade, certo? Grande abraço.